Ok, pessoal, o vídeo de hoje é uma solicitação de vocês através do campo dos comentários e o objetivo é comparar dois smartphones, o Galaxy S10 Lite da Samsung e o Moto G 5G Plus da Motorola. Os preços variaram bastante agora no fim do ano, mas o que a gente imagina para tudo fazer sentido são ambos competindo ali na faixa dos R$2.000, um pouco mais, um pouco menos. Eu usei os dois telefones como os meus principais durante um belo período e hoje não quero fazer comparação ponto a ponto, mas destacar os aspectos principais para escolher entre um e outro, na minha opinião. Claro, espero contribuir para que vocês façam suas próprias escolhas. Visão de usuário mesmo. Antes de começar, convido todo mundo que está assistindo e ainda não é um inscrito do canal a fazer isso. Por favor, inscrevam-se, ativem o sininho logo ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. É de graça, então por que não? Vamos nessa. Recapitulando, o Galaxy S10 Lite foi lançado no comecinho de 2020 e é uma versão simplificada da linha S10 em vários aspectos, como na construção, que é de plástico, na ausência de carregamento sem fio ou proteção contra a água e coisa assim. O que ele traz de grande destaque são o processador Snapdragon 855, um top de linha do ano passado, assim como uma bateria maior que a dos irmãos mais velhos. Principalmente por conta do processador, é um aparelho que habita o terreno de rivais mais sofisticados, na categoria Performance. O Moto G 5G Plus, por sua vez, chegou quase como uma surpresa no final do ano, e é a versão mais avançada entre os Moto G de 2020. Também tem construção de plástico, também não traz coisas como carregamento sem fio ou proteção contra a água. O principal destaque é ele ter trazido uma evolução até desproporcional em relação a Moto Gs anteriores. São 8 GB de RAM, o processador Snapdragon 765, o melhor da linha até aqui, além de uma tela que funciona em 90 Hz, uma taxa de atualização que deixa as imagens bem mais fluidas. Então, é mais ou menos como se o Galaxy S10 Lite fosse filho de tops e vem um pouco mais para baixo, enquanto o Moto G 5G Plus é um filho de intermediários e sobe um bocado, porque ganhou especificações mais legais. É um duelo interessante porque mesmo com a diferença entre os processadores, que dá vantagem ao Galaxy S10 Lite, o Moto G 5G Plus tem um chip bom o suficiente, um dos melhores entre intermediários nos dias de hoje, além de 8 GB de memória RAM, que é mais do que o Galaxy S10 Lite, que traz 6, e uma tela fluida. Vamos tratar então de quais são os pontos que eu destaco em cada um nesse embate. O que é que um leva de clara vantagem em relação ao outro? O S10 Lite, claro, vai se dar melhor em jogos, no sentido de que o processador é mais bruto. As imagens da tela Super AMOLED dele também são vívidas, o que até ajuda nessa experiência de games, só que a vantagem mesmo é força bruta. Se a diferença não é sentida agora por um usuário comum, o Samsung pelo menos é a prova do futuro nesse tipo de tarefa. Além disso, em meu uso, as câmeras dele mostraram alguma superioridade em relação ao Motorola. Pensando nos resultados que consegui no dia a dia, o S10 Lite gera imagens um pouco mais bonitas, em condições ideais ele pode até se igualar a tops de linha nesse sentido. E o Moto G 5G Plus, vejam só, ele simplesmente é mais legal de usar para mim no dia a dia por conta da tela, que tem 90 Hz. Ela é mais fluida e eu não sei o quanto isso pode parecer importante para quem me escuta falar. Realmente preciso testar pessoalmente porque as imagens do YouTube não fazem jus a essa experiência que ele proporciona com esse display. Faz com que mexer no Instagram, no Twitter, deslizar pelo sistema como um todo seja bem mais legal, mais agradável, sabe? Um baque que a gente só percebe ao trocar dele para um aparelho que tem taxa de atualização comum, como o próprio S10 Lite. Se vocês me ouviram dizer que para jogos o Samsung leva vantagem, e é verdade mesmo, na utilização comum do dia a dia, essa diferença meio que desaparece, porque rodando aplicativos, mexendo no sistema, o Moto G nem me faz lembrar de especificações técnicas porque é bastante ágil. Na real, o conjunto todo em parceria com a tela suave fazem ele até parecer mais rápido em vários momentos. Alguns de vocês podem ter percebido que existe um certo dilema na parte das telas, porque enquanto o Samsung traz um painel Super AMOLED com cores mais vívidas, pretos 100% pretos, profundos, o Moto G 5G Plus tem um LCD, que é um pouco mais convencional, vem sendo utilizado em intermediários há um belo de um tempo, mas tem essa taxa de atualização melhor, os 90 Hz. Então, qual dessas características se sobressai? Qual é mais importante? É uma questão pessoal. Eu, com alguma dor no coração, digo que entre os dois, prefiro o Moto G 5G Plus, porque ele traz uma novidade que faz diferença no dia a dia e é realmente algo que a gente não experienciava há uns 2 anos. O aspecto em que ambos os telefones meio que empatam, e fico feliz em dizer isso, é a bateria. Eles têm duração mais que satisfatória. Em uso pesado, consegui cerca de 7 horas de tela ou mais, com 23, 24 horas de utilização total com qualquer um deles. Bateria, autonomia, é um check. Não existe problema nesse sentido.
De resto, vamos lá, alguns detalhes cotidianos. O Moto G 5G Plus tem um leitor de digitais ao lado da carcaça, físico, enquanto o Galaxy S10 Lite traz uma solução embutida na tela. Eu prefiro o dedicado ali na lateral do Moto G 5G Plus. Ambos são bacanas, mas o dedicado fora da tela ainda é mais eficiente. Ah, claro, e o Moto G também tem entrada para fone de ouvido que foi removida no S10 Lite. Aí quem vão dizer se é importante ou não são vocês. Eu não uso muito. Considerando tudo o que eu falei, qual é o balanço? Qual é o resultado? Olhem, eu acho que se a pessoa tem foco em games e ou em produção audiovisual de fotos e vídeos, ela pode focar no Galaxy S10 Lite, porque tem um processador mais parrudo e câmeras superiores, em algum sentido. Agora, para aquele público de utilização mais casual, que só quer um telefone bom, pela novidade da tela e também pelo conjunto, o lance do leitor de digitais, eu indicaria o Moto G 5G Plus. Isso mesmo. Puxando a discussão para mim, Rodrigo, e você, sem ser indicar para outras pessoas, você qual escolhe? E essa é aquela discussão complicada, porque quando a gente opta por um, tá abrindo mão de funções muito bacanas no outro, né? Mas, beleza. No meu caso, sem fazer muito enxame de dizer que esse é muito melhor do que o outro, para utilização no dia a dia, eu optaria pelo Moto G 5G Plus. Apenas porque é um telefone muito bom para o cotidiano. É confortável, desbloqueia rápido e entrega essa experiência de uso realmente diferente por conta do display. Eu tenho aqui uma câmera dedicada para filmar, então poderia ficar sem os vídeos um pouco melhores do S10 Lite. Não é uma decisão fácil, porque o Galaxy também é um dos aparelhos mais simpáticos que passaram por minhas mãos este ano. Ah, sim, e ainda tem uma coisa. Acho que para muita gente, a escolha entre esses dois caras pode pender para o lado do Moto G 5G Plus, por questão de tranquilidade. E eu estou me referindo aos problemas relatados sobre o display do Galaxy S10 Lite. A tal da tela verde, que é o quê? Uma coloração que pode aparecer em algumas unidades, pelos relatos em muitas, quando elas exibem imagens escuras com brilho baixo. É um problema que ficou famoso no YouTube nos últimos tempos, e aí muita gente pode simplesmente dizer, vou no Moto G 5G Plus porque não vou me importar com isso. Pessoalmente, eu testei dois Galaxy S10 Lite que não tiveram tela verde, mas é o que é, as pessoas estão com seus relatos aí pela internet. Uma curiosidade é que vocês nem me viram por aqui mencionar a capacidade 5G do Motorola. Pois é, porque acho que esse lance de 5G ainda é uma discussão um tanto quanto distante para brasileiros. Não houve o leilão do 5G por aqui, a gente nem sabe em que frequência exatamente ele vai funcionar. O que se diz que é 5G que está rolando em operadoras é uma versão do 4G adaptada, que é uma chunchada. É uma chunchada. Pra gente falar de 5G mesmo como um diferencial, temos que esperar um tempo. Não vou me alongar muito sobre isso. E outra coisa também curiosa é o fato de que, na minha comparação entre Galaxy S10 Lite e Galaxy S10e, eu acabei preferindo o S10e por algumas questões, mas principalmente por conta da câmera. Veja, aqui eu disse que existe uma vantagem no S10 Lite em relação ao Moto G 5G Plus e ainda assim optei pelo Moto G. Esse tipo de escolha é mesmo algo subjetivo, em certo sentido tem a ver com feeling. Por isso é tão difícil responder perguntas que muitas vezes me fazem no campo dos comentários aqui no YouTube. Aquele clássico, né? Rodrigo, esse ou esse? Esse ou esse? Eu tenho que saber o que a pessoa vai usar, tem o perfil dela, né? Então é muito mais fácil as pessoas se informarem sobre os telefones, saberem quais são os pontos fortes e fracos de cada um, e aí decidirem por elas mesmas, baseadas em suas prioridades e em suas experiências prévias. Porque independentemente do que eu diga, o importante é você se sentir satisfeito com a aquisição que você fez depois de um tempo. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se é o caso, não deixem de escolher o gostei, que é o joinha, para quem ainda não for inscrito. Por favor, inscreva-se, é de graça, você me dá uma força gigante, tá certo? Siga-me nas redes sociais, que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.